Olá, aqui é Senseste, sempre atento às nuvens. Vamos começar a atualização sobre a situação da guerra no Oriente Médio. Atualmente, como o Irã continua bloqueando o Estreito de Hormuz, vemos o mundo ocidental começando a agir. O ministro da Defesa da Austrália, Richard Marles, anunciou em 13 de maio que o país integrará a missão multinacional de proteção marítima liderada pelo Reino Unido e França. Foi informado que a Austrália pretende enviar uma aeronave de alerta aéreo antecipado e controle E-7A Wedgetail para apoiar essa operação. Essa aeronave é um ativo estratégico com capacidades de vigilância aérea e rastreamento marítimo, sendo altamente provável que seja utilizada para monitorar o movimento de navios na região do Estreito de Hormuz. A Itália também tomou medidas de resposta. O ministro da Defesa da Itália, Guido Crosetto, disse em 13 de maio que estão movendo 2 navios de remoção de minas para perto do Golfo Pérsico como precaução. Atualmente, os países ocidentais estão preocupados com a possibilidade de um novo conflito militar no Estreito de Hormuz, ou com o aumento da pressão marítima por parte do Irã. Por isso, estão gradualmente preparando um sistema internacional de proteção ao transporte marítimo. Atualmente, o Irã segue se preparando para a guerra. De fato, segundo uma avaliação vazada das agências de inteligência dos Estados Unidos, recentemente divulgada pela mídia ocidental, o Irã conseguiu recuperar o acesso a cerca de 90% das instalações subterrâneas de armazenamento e lançamento de mísseis que haviam sido soterradas por ataques aéreos dos Estados Unidos e de Israel. Muitas dessas instalações ainda estão, ao menos parcialmente, operacionais atualmente. As agências de inteligência dos Estados Unidos avaliam que o Irã ainda possui cerca de 70% dos lançadores móveis e poderio de mísseis, incluindo balísticos e de cruzeiro, que tinha antes da guerra. Claro, alguns desses ativos foram enterrados ou neutralizados pelos ataques das forças americanas. Mas o Irã está usando o tempo e o espaço garantidos pelo cessar-fogo para reorganizar esse poderio novamente. Em especial, o fato de que instalações subterrâneas de armazenamento e lançamento de mísseis estão sendo recuperadas indica que o Irã não está apenas restaurando os danos, mas também se preparando para a próxima fase do combate. Os Estados Unidos também parecem estar continuando seus preparativos militares para possíveis novos confrontos. Além disso, há relatos de que a Rússia está fornecendo peças de drones ao Irã, apoiando assim os esforços de reconstrução. Mas análises indicam que esforços táticos e operacionais de recuperação não compensam os danos estratégicos da guerra. As forças dos Estados Unidos e de Israel, durante a guerra, não se limitaram a neutralizar temporariamente o poder de mísseis do Irã, mas concentraram-se em enfraquecer a própria capacidade de produção de mísseis a longo prazo. Atacaram toda a cadeia de produção e fornecimento de mísseis letais, das matérias-primas às fábricas de montagem, prejudicando gravemente a base da indústria de defesa que sustenta o poder militar do Irã. A recuperação militar do Irã a longo prazo depende da velocidade de reconstrução de sua indústria de defesa. No entanto, atualmente, continuam o bloqueio naval dos Estados Unidos, as sanções visando a exportação ilegal de petróleo iraniano e as restrições à obtenção de peças relacionadas a armamentos. A própria obtenção dos recursos necessários não é uma tarefa fácil. Assim, estima-se que o Irã levará tempo e recursos para restabelecer sua produção militar ao nível pré-guerra. Alguns países do Oriente Médio parecem aceitar os procedimentos alfandegários que o Irã impõe à força no Estreito de Hormuz. Isso pode ser interpretado como um sinal de que os países da região estão começando a reconhecer, de forma cada vez mais realista, a alegação do Irã de que é necessário obter sua permissão para atravessar o Estreito de Hormuz. Reuters informou em 10 de maio, citando várias fontes, que Iraque e Paquistão fecharam acordos separados com o Irã para o transporte de petróleo bruto e GNL pelo Estreito de Hormuz. Segundo a reportagem, o Iraque garantiu a passagem segura de 9 superpetroleiros com cerca de 2 milhões de barris de petróleo e negocia com o Irã para autorizar mais operações. Além disso, sabe-se que 2 navios transportadores de GNL do Catar também estão a caminho do Paquistão, após um acordo entre o Irã e o Paquistão. Esses movimentos estão, no final das contas, alinhados com a estratégia do Irã de fortalecer o controle efetivo sobre o Estreito de Hormuz. Não é só uma ameaça militar. O Irã está fazendo os vizinhos aceitarem que precisam de sua aprovação para cruzar o estreito com segurança. É notável que países do Oriente Médio e a comunidade internacional aumentem esforços para contornar o controle do Irã no Estreito de Hormuz.
Isso significa, em última análise, que a estratégia de pressão marítima do Irã está realmente impondo encargos econômicos e de segurança aos países do Golfo e ao mercado de exportação de energia. O Wall Street Journal informou em 12 de maio que países do Golfo criam rotas terrestres pela Península Arábica para diminuir a dependência do Estreito de Hormuz. Novas rotas de transporte conectando a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Omã estão em uso ativo. De fato, o volume de caminhões em um porto próximo ao Golfo de Omã era de cerca de 100 por dia antes da guerra, mas recentemente aumentou drasticamente para até 7.000 por dia. Na prática, está havendo um movimento concreto para substituir parte das funções do transporte marítimo pelo transporte terrestre. A empresa estatal de petróleo da Arábia Saudita, Aramco, também está aumentando significativamente o uso do oleoduto leste-oeste, que liga a costa do Mar Vermelho a Iambu, e sabe-se que os Emirados Árabes Unidos também estão exportando mais petróleo por rotas alternativas através de Fujairah. O Wall Street Journal avaliou que rotas alternativas podem reduzir o impacto no mercado a curto prazo, mas não conseguem substituir totalmente o atual volume do transporte marítimo. No fim, o mercado global de energia ainda depende muito do Estreito de Hormuz, o que dá peso à estratégia de pressão do Irã. Análises indicam que o Hezbollah tem mostrado capacidade recente de realizar ataques mais complexos com drones FPV. Destaca-se que ataques com enxames de drones, usando vários aparelhos ao mesmo tempo, passaram a ocorrer no campo de batalha. A imprensa israelense informou que o Hezbollah fez um ataque de drones em 2 fases à instalação de Ishagon, no norte de Israel, em 10 de maio. Foi relatado que vários drones FPV foram mobilizados neste ataque. De acordo com as reportagens, no primeiro ataque, 2 drones colidiram com o alvo, causando um incêndio no local. Em seguida, no segundo ataque, mais drones sobrevoaram a instalação por alguns minutos antes de atingirem o alvo. Até agora, forças de defesa de Israel e a mídia não informaram a extensão dos danos ou possíveis vítimas. Sobre isso, o Hezbollah disse que em 12 de maio lançou pelo menos 5 drones FPV contra um posto de fronteira das forças de defesa de Israel, perto de Margaliot, no norte. Hezbollah disse que o ataque atingiu vários alvos militares, incluindo equipamentos de guerra eletrônica anti-drone das forças de defesa de Israel. Este ataque mostra que, apesar de o Hezbollah ainda não operar drones FPV em larga escala, já tem capacidade para ações complexas com drones e cooperação de vários operadores. A mídia israelense avaliou que esse foi o primeiro ataque com vários drones organizados contra um alvo, sendo o mais complexo já feito pelo Hezbollah com drones FPV. O Hezbollah já havia relatado ataques com 2 drones FPV ao mesmo tempo, mas a coordenação de vários drones agora indica avanço em relação a operações passadas. Em especial, ficou evidente que a estrutura operacional de drones FPV do Hezbollah, distribuído entre várias unidades em todo o sul do Líbano, não representa um grande problema para a realização de ataques simultâneos como este. O que chama ainda mais atenção é o fato de alguns drones terem circulado sobre a área-alvo por vários minutos. Isso indica que os sistemas israelenses de interferência ou interceptação podem não ter sido eficazes neste ataque. Em outras palavras, isso significa que os drones não eram apenas do tipo de ataque direto, mas realizaram reconhecimento e busca de alvos por um certo tempo antes de iniciar o ataque. Ainda não há confirmação se o Hezbollah usou drones FPV com fibra óptica neste ataque. O drone FPV de fibra óptica usa cabo óptico em vez de sinal sem fio, tornando-se praticamente imune a interferências de rádio. Se o Hezbollah usou esse tipo de drone, exigiria habilidade e controle operacional bem maiores, pois vários drones precisariam operar juntos numa área limitada sem que os cabos se enrosquem. Foi revelado que as forças de defesa de Israel têm ampliado recentemente o alcance dos ataques aéreos dentro do Líbano. Isso parece estar ligado ao Hezbollah continuar atacando forças israelenses no sul do Líbano e norte de Israel. As forças de defesa de Israel fizeram 3 ataques com drones em 13 de maio contra veículos na rodovia costeira de Shuf, Líbano. Essa região, a 20 quilômetros ao sul de Beirute, mostra que o alcance dos ataques das forças de defesa de Israel está avançando gradualmente em direção ao centro do Líbano. O Ministério da Saúde do Líbano informou que ao menos 12 morreram em ataques aéreos israelenses.
Inicialmente, as forças de defesa de Israel realizavam apenas ataques aéreos e ataques com drones em áreas próximas à linha amarela, no sul do Líbano, desde o cessar-fogo temporário em 16 de abril. Agora, o alcance dos ataques está se expandindo rapidamente. De fato, na semana passada, os ataques aéreos se expandiram até a região do Vale Bekaa. E no dia 6 de maio, ataques foram realizados até a periferia sul de Beirute. Mais recentemente, dentro da Força Aérea de Israel e das Forças Armadas, estão aumentando as vozes que defendem a necessidade de expandir ainda mais as operações no sul do Líbano para responder à ameaça dos drones FPV do Hezbollah. O tenente-general Eyal Zamir, chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, já havia ordenado ataques às instalações e cadeia de suprimentos dos drones FPV do Hezbollah fora do sul do Líbano. O Hezbollah segue realizando ataques frequentes no sul do Líbano e norte de Israel, usando vários tipos de armas, inclusive drones FPV. Por isso, as forças de defesa de Israel também estão mudando sua estratégia, indo além da simples defesa e passando a neutralizar preventivamente tanto a produção de drones quanto seus sistemas de operação. Se surgirem mais novidades, vou produzir e postar um novo vídeo. Vou encerrar o vídeo por aqui. Obrigado.